Nós estamos hoje na nossa sexta reunião. Graça de Deus, trazido aqui, separado esse tempo. Eu espero que Deus possa honrar cada um de vocês. Separaram esse tempo, ouvir a palavra. A palavra ela é dinâmica, tá? A palavra cura, pessoa. Não é quem fala, não é o preto no branco, não é a filosofia, não é um bom raciocínio, mas é o fato de existir na sua própria palavra, e essa palavra nos alcança. Para ela nos alcançar, nós nos pomos, nós fazemos uma atitude baixo, tá? Ela, sendo Deus, para falar. Cada um deve ter uma necessidade específica. Hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual. Esse crescimento espiritual, ele não é uma régua de medir. Nós vamos medir estágios. Cada irmão em Cristo, qual o tamanho dele, quanto que ele cresceu, quanto ele não. Não existe. Crescimento espiritual é algo que acontece pela obra do Espírito Santo de uma maneira muito clara a cada um. Tá? Cada um se permite crescer ou não crescer segundo já vimos nos últimos 5 encontros. Nós falamos bastante sobre a questão da salvação. Salvação é um assunto. O processo da salvação, ele tem um desenvolvimento. Nós poderíamos dizer crescimento. É uma sequência dos temas que nós já falamos. De certa forma, o crescimento espiritual, ele também é o ato da salvação. Quando você cresce, você continua sendo salvo. É uma dinâmica que começa, que ela não tem quando parar. Não tem um ponto de paragem. Sabe por quê? Crescimento, Deus. Crescimento, se você então conseguir determinar o tamanho de Deus, será o tamanho do teu crescimento. Então você percebe que você precisa ser eterno. Nós não estamos falando de coisas palpáveis, coisas materiais, cronológica. Porque o tempo cronológico não cabe dentro do crescimento espiritual. Porque você vai dizer assim, então, as pessoas que morreram, elas deixaram de crescer? Nós podemos dizer assim, elas interromperam momentaneamente o seu crescimento em função dos seus corpos. Não tem mais corpos para ir a uma reunião, para orar, para subir no monte, para fazer alguma coisa, para ler a Bíblia, para ajudar alguém, para exercitar o dom. Com o seu corpo ali, não tem mais como ser um crescimento. Não, as pessoas que morreram estariam a crescer ou não? É isso que nós vamos ver hoje. Tá? Se o crescimento para, com que você morre é o grau de crescimento que você acabou, ou se a vida que você recebeu, ela continua a crescer ou continuará a crescer até o limite. Pode dizer Deus, como Deus é ilimitado, então não haverá limite para o crescimento espiritual. Por isso, parar, você fala de coisas espirituais, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com parar. Eu cresci, eu já tenho um nível, como eu sou melhor do que a Ana. Esse tipo de vida não faz. Vou perguntar o seguinte, você já chegou à perfeita varonilidade? A medida da estatura de Cristo? Se você não chegou, então nós precisamos falar então do quê? Fala comigo, fala assim, eu estou aqui por causa do crescimento espiritual. É isso que nós vamos buscar abrir as janelas. Está previsto
para esse tema duas sextas-feiras, esta e a próxima. Aquilo que eu não vou explorar, eu vou dizer para vocês falado semana. Preciso de algo morto. Não estou falando de mulher, não estou falando de ferro, estou falando de vida. E a vida, por si só, ela acha que eu cresce. Se vocês ódio lá, Jurassic Park, né? Quando as pessoas ficaram admiradas, né? Dinossauros, né? Galinho, laboratório, essa expressão. A vida levantar, propagar a questão é o seguinte: se os dinossauros então, o que a vida acha o seu caminho. Acabou nova a vida acha. Eu quero usar essa expressão, a vida vai na tua vida. Está dentro de não é algo de aço, não é algo de ferro, não é algo de areia, de pedra. Está dentro de você, é uma natureza. E a Bíblia conceitos básicos, tá? São os conceitos básicos. Qual o nosso princípio? Pelos conceitos. O Espírito Santo possa falar com a gente. Hein? Estamos juntos? Ah. Então, a vida é muito misteriosa. A origem. Deus. Hoje as pessoas estão perguntando de onde vem a vida? O que é a concepção da vida? Quando o gameta masculino fecunda um óvulo, quando exatamente começa a vida? As pessoas discutem a questão do aborto. Quando se pode abortar? Porque não se sabe exatamente quando a vida começa. Mas a vida começa. Se você, e assim, não consegue definir, por que entregou isso
para a ciência. Ele se diz, eu sou o autor da vida. E essa vida sempre será misteriosa. Por que ela será misteriosa? Deus quer esconder alguma coisa de... Não. É porque tem sempre algo novo a ser revelado em relação à vida. Eu tenho 2 netinhas. É um show. Ter crianças pequenas, mais neto. Eu e a Rose agora temos mais tempo. É um show. É um show cada dia que elas criam e inventam. Porque a vida é misteriosa. A gente é apaixonado pela vida dela. Rose? São saídas, tiradas, coisas assim maravilhosas. Porque a vida é misteriosa. Ela não é um programa de computador. Não é um robô. Porque dentro das minhas netas, dentro das vidas, existe o sopro de Deus. Então, a vida é misteriosa porque Deus não se pode conhecer com as capacidades intelectuais que nós temos hoje. A vida dele, sabemos exatamente como forma, mas o fato eu, bebê, está respirando e estão alegres e felizes. Porque a vida de Deus foi colocada dentro de vocês. Falando mesmo para alguém que não recebeu por Jesus, a vida de Deus, ele também é mistério. Mas existe um princípio, queria que vocês lessem aqui comigo. Tudo o que tem vida cresce, se desenvolve. Você precisa prestar atenção nesse princípio. Tem vida, cresce. Tem vida, cresce. Afinal, se eu conseguir chegar até onde eu quero, nós vamos ver quando não cresce. Tudo bem, vida cresce. Tudo que você falar, mas é vida de Deus, ela precisa, então, desenvolver. Então a vida cresce e a vida desenvolve. A vida biológica cresce, se desenvolve. Uma planta cresce, se desenvolve. Um animalzinho cresce, porque tem vida. E essa vida, ela se organiza, ela se reproduz. Se organiza. A vida se ajeita. A vida se forma. A vida busca um melhor lugar de adaptação. A vida busca um melhor lugar no você pode ter condições de reproduzir. Não sei se vocês sabem, eu vejo as menininhas lá, a gente sai para andar com elas, aquela plantinha, você sopra, forma, ela sai. É o dente de leão, né? Você sabe por quê? Ele chama assim que ela está na forma alada, vem de asas. Por que algumas espécies, elas têm essa capacidade de criar recursos para voar? Sabe? Estudou já ecologia, lembrar disso. É um recurso que ela encontra para ser soprada, para encontrar um ambiente diferente da onde ela está e lhe seja melhor proporcionado. E que com isso ela quer perpetuar a sua espécie. Vocês já viram o carrapicho? Carrapicho não é forma alada. Carrapicho gruda na roupa. Sabe por que ele gruda na tua roupa? Para você transportá-lo até um outro lugar. Que pode ser que, se ele permanecer sempre neste lugar, as condições em determinado momento ecológicas mudem e não seja mais propício. Então, o que a vida está fazendo? A vida está buscando o seu viver. Ela não quer morrer. Então, hoje eu vou fazer a aplicação espiritual, mas já vão pensando nisso. Se você tem vida, e você está num lugar, e você está sentindo que você vai morrer ali, você está sentindo que a coisa não vai dar certo ali, você não pode ficar esperando. É melhor você criar asas para a sua sobrevivência, porque você é vivo. Se você é estático,
Pode mudar a circunstância, se eu deixar isso aqui, ele vai derreter aqui. Daqui 1000 anos, talvez, ele já está decomposto, o plástico já foi decomposto, tudo aqui acabou. Ele não procurou um lugar para sobreviver. Mas nós temos vida. E porque nós temos vida, nós buscamos meios e condições de crescer e desenvolver um potencial intrínseco, olha a palavra que eu estou usando, um potencial interior que você tem de querer viver. Depois você vai ver que, pensando se espiritualmente faz sentido alguma coisa assim. Tá? Então, a vida, ela busca se organizar e se reproduzir. Por que ela quer reproduzir? Ela quer fazer a manutenção da espécie. Ela quer fazer a manutenção da sua família. Ela quer procriar a família. Ela não quer deixar que aquele gene seja destruído, como foi dos dinossauros. Mas graças ao fio, nós restauramos o gene do dinossauro. Tá? Ok. Leiam para mim aqui. Tem um propósito. Você tem propósito. Tem dentro de você um propósito. Todos têm propósito. Não tem ninguém que não tenha propósito. Todos têm propósito. A vida tem propósito. Tá? Se você pensar que quem criou a vida, e ele, ao criar a vida, colocou o propósito dentro dessa vida, dentro do homem, por exemplo, é porque ele, Deus, o Criador da vida, também tem um propósito. Então a leitura que nós vamos tendo fazendo de nós mesmos, do mundo, do universo, é baseado no que a gente encontra em Deus. Ah, ele que me fez assim, de semelhança, tá? Então é o seguinte, eu sou parecido com ele, e a vida tem dentro de mim, eu tenho um propósito de casar, sei lá, de estudar, eu tenho um propósito de servir a Deus, eu tenho um propósito de ser um vovô um dia, eu tenho um propósito de encerrar minha carreira, você entende? Assim, assado. Pensa o seguinte, você não teria propósito se você não fosse criado pelo autor da vida que tem, então, propósito. Tenham para mim aqui. Esses elementos são vivos. Animal, humano, animal, vegetal. Não quis colocar o homem aqui como animal. Vai colocar aqui, ele foi bem diferenciado, né? Aos olhos de Deus. Então, veja isso. Então, ele tem um padrão. Vai colher limão, pé de manga. Certo? Tem um padrão ali. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Outra questão. Leiam para mim aqui. DNA é uma palavra técnica, científica. Ácido ribonucleico. Lembrei. É o DNA, ácido desóxido nucleico. É uma palavra técnica. Na verdade, isso aqui é a natureza. DNA é a natureza. E o padrão que cada um segue está relacionado ao seu DNA. Então, você não vai crescer em cima da natureza e do DNA do outro. Você é especial. Você é único. Tanto é só olhar para vocês aqui, a gente não encontra duas pessoas iguais, não encontramos dois polegares, dois digitais iguais. Então você tem o quê? Uma natureza. Você tem um DNA, entende? E esse DNA é teu. Não vamos uniformizar pessoas. Não vamos uniformizar que todo mundo seja igual ao outro. É muito legal. Nós crescemos diferentemente um do outro. E por crescermos diferentemente um do outro, nós exploramos recursos da natureza de maneira diferente. Uns comem isso, outros comem aquilo, nem todo mundo gosta daquilo. Então, a natureza tem para todo mundo, tem para todos os gostos, porque cada um tem uma natureza
pela qual você está crescendo, tá? Pode ler aqui para mim? Bom, fenótipo é uma outra coisa, é uma palavra técnica. Eu não estou aqui para falar das coisas técnicas, não se assustem não, tá? Vamos falar do que é isso aqui, ó. A expressão da vida é o crescimento. Aquilo que já morreu, vai lá no cemitério. Mortos são colocados. Para fazer uma boa meditação sobre isso. A vida acabou. Quem cresce mais ali? Quem produz mais nada? Ninguém desenvolve, ninguém mais come, ninguém mais paga imposto de renda, ninguém mais faz nada. Parou ali. Porque a expressão da vida é crescer. Então essa palavra fenótipo, na verdade, aqui é o gen. Isso aqui é o gen da natureza biológica das pessoas. E o que é expressado, o que ela expressa, eles chamam hoje fenótipo. Vou entrar nisso. É o meio ambiente mais o genótipo. Então, você cria determinadas características. Pode ler. É contraditório. É contraditório ser vivo, não crescer. Imaginando ficar nessa conversa. É contraditório você se dizer que é vivo, cresce. Concorda? Não há, na natureza não há desculpa para não crescer. O ferro, ele pode dizer assim, eu nunca vou poder crescer. Ele está certo. Mas essa planta aqui também nunca vai crescer. Nós estamos aqui diante de uma planta feita na China. Ela está aqui verdinha já faz uns 10 anos já. E sem água. Nunca produz nada. Parece que são folhas novas até. Entende? Mas não cresce. Tá certo? Agora, quem é vivo, falar que não cresce, não se desenvolve, não se potencializa, e não vê perspectivas diferentes, e não encontra coisas novas no dia seguinte, você iria, entre aspas, você está morto, entre ferro. Mas não é verdade também, porque é contraditório. Se você está vivo, você está crescendo. Seja intelectualmente, seja espiritualmente, que é a parte que toca, você vai estar crescendo espiritualmente, seja cientificamente, seja como pai, como mãe, como avô, você está crescendo todos os dias. Então, não tem como você dizer que você não cresce. Será que isso se aplica a muitas pessoas que falam de uma vida espiritual e tem, aí ele tem palavras negativas. Bom, você ofende a natureza de Deus. Você ofende a natureza de Deus se você não crescer. Então o grande problema hoje é que Satanás enganou os homens e diz aos homens que eles têm a liberdade de ficar do mesmo tamanho. Não está certo. Não tem como. São conceitos básicos que eu estou querendo passar com vocês. Tá? Então aqui nós temos a figura de um DNA. Aqui nós temos o crescimento desde um óvulo. Traz aqui para nós, aqui ó. A Rose está trazendo a rica contribuição dela. Dá para filmar aqui? Então tá. Essa é viva. E essa aqui nunca nasceu de novo. Nasceu. Vai ficar do mesmo tamanho, sabe quanto? 1000 anos. É o tempo da decomposição do plástico. É o tempo também do choro e ranger. Tá? Nós vimos aqui nessa figura óvulo que foi fecundado, se tornou um ovo, ele vai se desenvolver.
9 meses. É como, somente falando, se tu for chamado dentro, ele vai crescendo um pouco. Ele cresce de repente? Não. Tempo. Nós estamos falando de crescimento espiritual. Imagina isso aqui representando dentro de você. O menino Jesus, que é o Espírito que dá vida dentro de você. Ele vai crescer. O Paulo usa a expressão, olha, dores de se o nascimento gerá-los para Cristo, uma dor de parto para o entende? Você vai entende? E dá para abortar isso aqui? Como, vou abortar. Vou abortar. Natureza, mãe, vou abortar. Vou abortar aqui com 6 meses. Não é porque vai morrer, a criança. Não é só isso, não. Porque eu vou ser preso, a lei não permite. Abortar Cristo. É natural. A vida ser interrompida não é natural. Tanto é que as pessoas que acreditam apenas nessa vida, que viveram apenas pensando nessa vida, cresceram apenas para essa vida material do que se vê, quando elas morrem e os amigos dela vão lá visitá-la, lá na funerária, lá no. Né, todos ficam abatidos, destruídos. Por quê? Porque eles têm alguma coisa deu certo. Eu era para ter a vida eterna. Meu amigo era para viver para sempre. Próximo dali. Percebe que o abate, dar a vida, a interrupção da vida, mesmo no plano físico, que é a morte. Então não morre. Crente, crê no Senhor, não morre. Nós vamos ver, Cristo falou isso também quando falou corpo, alma e espírito. Tá? Ele não morre, mas aquele corpo morre. Você nunca mais vai ver. Você nunca mais vai ver a Lúcia no seu formato físico. Nós nunca mais vamos ver determinadas pessoas. Meu pai, eu sonho com ele. Você está entendendo? Não vou ver. Irmã, né, que tanto fisicamente não. Então você percebe que o ato de interrupção de qualquer tipo de vida, ele ofende a gente, ofende a Deus. Se você fica ofendido pela morte, que é um tipo de interrupção de vida biológica, quanto não mais Deus está diante de um defunto quando você não quer crescer espiritualmente. Ele olha, mas não é para ser isso. Não é para esse meu filho ter vivido 80 anos e não ter crescido. Não é para ele ter ficado nessa. Eu dei todas as condições para ele se desenvolver. Eu coloquei ele dentro de um útero. Eu coloquei ele dentro de um útero que se chama vida da igreja. Eu coloquei ele dentro de um útero que se chama a palavra de Deus. Coloquei dentro de um útero que é a Bíblia. Vou até pegar a minha Bíblia e botar aqui, que vou fazer estudo bíblico. Tem que botar a Bíblia aqui, a filmagem lá. Então, esse aqui foi um grande útero, com todo nutriente, para fazer o quê? A vida crescer. Mas agora, morreu, parou. Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Então, Deus, ao ver a condição do homem, que não aproveitou para crescer em vida, é como se ele estivesse num velório. Velório. E valeu? Valeu viver? Se não cresceu? Morreu do jeito que nasceu praticamente. Imagina a frustração de Deus. Sente o coração de Deus quando você não quer crescer mais.
Você admite que você vai morrer quando chegar lá, Deus bem. Ver o que as duas aqui, ver o que acontece. Então essa vida tem um poder tremendo. A vida, uma das características da vida é que ela tem poder. A vida, ela em si mesma tem um poder. A prova disso, essas coisas da natureza aqui, ó. Uma é dela querer nascer de qualquer jeito, numa fenda. Eu já vi essa cena aqui. Eu tinha uma cena melhor do que essa que eu peguei na internet. Eu já vi uma planta nascer no pé de um poste concreto, com um pouquinho de terra. Você deve ter visto isso. A vida. E se você deixar, ela vai levantar a calçada. E se for uma figueira, ela vai derrubar o poste. Ela tem uma capacidade de fazer. Então, a vida tem um poder. Não duvide da vida que está dentro de você. Não duvide do poder que ela tem de criar e se desenvolver e chegar ao propósito para o qual ela foi criada. Então, você tem que regar ela. Você tem que botar fé nela. Você tem que regá-la. Você tem que cuidar dela. Você tem que acreditar que a vida faz. Ah, mas nunca deu nada certo, as coisas não vão dar certo. Assim, olha, realmente o que eu faço, por mim mesmo, nunca dá certo. Mas existe uma coisa chamada vida. Já vai ver um versículo muito legal. Onde está a vida? Tá? Então, ela não somente cresce, mas também tem o propósito. O propósito aqui, olha que coisa mais linda. Já viram essa foto no... Estou reproduzindo. Olha que coisa mais linda. Coisa mais linda. Parece que tem mais frutos, tem mais peso de fruto do que se você pesasse as frutas. Entende? Poder. Poder que está na vida. Então aqui, a gente vai falar da Bíblia. Bíblias aí, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Você que está projetado ali, mas nós estamos no estudo bíblico, vamos trabalhar também um pouquinho. Pode ser que tenha alguma versão um pouquinho. O Ale que está com a... E outros podem ter outra. Se vocês quiserem contribuir e quiser perguntar, pode fazer, tá bom? Eu estou fazendo primeiro uma introdução aqui, tá? Estou mais ou menos baseando algumas na revista atualizada. E pode seguir. Consegue chegar. Está sem Bíblia, ou quem não quer manusear, pode também seguir aqui. Ah, não precisa. Mas se você manusear, é bom. Tá? Pois bem. Quem poderia ler para mim? Isso, até o versículo 3, do 1 ao 3. Fique de pé, Marcelo. Amém. Tá. Pode ler para mim agora. Outro. Versículo 4. Estava a vida. Perfeito. Nós vemos. No princípio, uma coisa que chama o verbo, certo? Essa palavra, o verbo, se refere ao Filho. No princípio, ele, Jesus, Pai. E ele era a expressão falante, vamos falar, a expressão falada, Deus é. Então lá no princípio, existia
antes de nós falarmos da vida, nós estamos agora dando um passinho para trás. Uma coisa fala palavra ou verbo. Quando você fala palavra, e o que você falar é novo. Eu aprendi uma palavra nova. Essa palavra, então ela já existe. Então ela é falada e ela tem uma expressão de alguma coisa. Então você fala assim, cadeira, boi, vaca, lâmpada, tal, blá, blá, blá. Mais do que a palavra, ela é o verbo. Então você conjuga. Quando você conjuga, então você dá ação para essa palavra. O que é o verbo? O verbo é a ação. Então no princípio havia a palavra e essa palavra começa a se movimentar. E essa palavra, ela era Deus. Ela estava com Deus e ela era o próprio Deus. Tá? E a palavra estava lá no princípio. E todas as coisas foram feitas através dele como a palavra. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe tinha sido feito. É uma outra versão. Gostei dessa versão. Aí no versículo 4, aparece a vida. Ele quem é? É a palavra? Ele não é a palavra? Então, nele que é a palavra, estava o quê? A vida. Ele que é a palavra, dentro dele que é a palavra, estava a vida. Então, achamos a origem da vida que está dentro da palavra. Então, essa palavra, eu consigo captar o poder dela, ela, na verdade, contém a vida. Então, o que você falar por Deus, em nome de Deus, por Deus, você dá vida. Por isso que Jesus falou assim, as minhas palavras são espírito, são vida. Então nós estamos mexendo com uma coisa misteriosa, uma coisa que tem poder, é o poder da palavra, é o poder, tem a própria vida dentro de si. Então essa palavra ela pode gerar vida, ou pode gerar, percebe? Então por isso que você fala, você pode construir, ou você pode destruir, certo? E a vida agora que estava dentro dele, ela passou a ser o quê? A luz dos homens. Então é o seguinte, sem a palavra como vida, nós não temos. Você quer ver alguma coisa no universo? Você precisa estar dentro da palavra. Tem jeito. A luz, longe da palavra de Deus. Por que o mundo está em trevas? Ele rejeitou. Eles amaram mais as trevas. Eles fizeram uma escolha. Eu não quero a luz. Eu não quero a vida de Deus. Eu não quero a vida de Deus que está na árvore da vida. Árvore da vida. Mas eu quero a árvore do conhecimento, bem e morreu. Não tem luz. As pessoas perderam a luz. E aí fala, a luz, por causa dessa vida que está dentro da palavra, resplandece as trevas. E não tem como as trevas prevalecer contra essa luz que sai da palavra. Por isso que quando a terra, nós já vimos na outra, a terra tinha sido criada, estava um caos aqui. Caos. Estava sem forma e vazia, tinha sido criada por Deus. Versículo 2. E o Espírito de Deus fazia o quê? Ele pairava sobre aquelas águas de morte. E a primeira coisa que começa a dizer é o seguinte: e disse Deus. E Deus disse? Haja luz. Olha o poder da palavra. O Espírito está pairando, as condições estão propícias, porque o Espírito já está pairando, então Deus abre a boca. O verbo abre a boca. Haja luz.
E aí o que aconteceu? E houve luz. Tá? A partir da luz do primeiro dia, as condições do desenvolvimento e crescimento de todas as coisas da terra passaram a acontecer. Foi que aí vieram os primeiros níveis de vida, veio a luz do primeiro dia, depois veio a separação, veio o firmamento, que é a atmosfera, depois veio que é a porção seca, depois o primeiro nível de vida, sabe qual foi? A relva. Não nasceu uma árvore, nasceu o quê? Uma relva. Então a vida começa a crescer de relva, árvore, primária, secundária, terciária, depois vêm os animais, e eles começam a fazer o quê? Eles começam a procriar. Eles começam a se desenvolver. Sabe por quê? Onde tem luz, tem crescimento. Se Deus não tivesse aberto a boca, não haveria como ter crescimento. Então, se você está num lugar que Deus não fala, esquece. A vida não muda. Irmãos, a vida não muda. Nós temos que tomar cuidado. Onde nós estamos? O que está acontecendo? Se não houver o falar de Deus, não há mudanças. Não se traz as condições da vida crescer. É muito isso. Por isso que quem fala tem que tomar cuidado de falar a palavra de Deus. Porque se ele ficar falando só de filosofia, falando de grandes conhecimentos, e não falar a palavra de Deus, a luz não vem, a vida não se desenvolve, e a vida não se desenvolve, não tem crescimento. Não tem crescimento, não tem fruto. São todos mortos espiritualmente, são vários caixões colocados dentro de um local de reuniões. Espiritualmente, coisa é assim. Então nós que falamos, a quem o Senhor tem dado condições de falar, que são vocês também, precisa falar a palavra. Para que a palavra produza vida, e levante, e venha a existência. Ah, mas estava um caos o casamento. Mas você disse, haja luz. Não importa o tamanho do caos. Não importa o tamanho do caos. Eu tenho receio de que, às vezes eu queria algumas coisas, eu não consegui. Eu atribuo a mim, não a Deus. Está entendendo? Porque da parte de Deus ele está pronto. Entende? Então Deus pode tornar um caos um jardim do Éden. Onde havia o quê? Um caos passado 7 dias. Existia já o homem, seja figurativamente, dia para 1000 anos, um dia. Não importa, o fato, nós estamos falando da vida espiritual. E quando Deus começa a desenvolver, daqui a pouco tem até jardim. Tem um rio, tem uma árvore da vida, tem bichos, tem animais, tem a presença de Deus. Por que começou, mas de que jeito? Começou o seguinte, haja luz. Começou então com o falar. Então, o crescimento, vida, espiritualmente falando, começa primeiro com a palavra. Não é com o teu esforço. Não é com, porque eu vou me esforçar, eu vou fazer isso, fazer isso. Não é. Começa de você ouvir a palavra de Deus. Então, a vida, então, começa a crescer. Então, se você não tem crescido espiritualmente, você poderia perguntar o seguinte, será que eu tenho ouvido a palavra de Deus? Eu tenho ouvido luz? E a vida é a luz dos homens, e a minha vida muda. Porque eu sou como uma plantinha, e sem a luz, ela não cresce. Essa plantinha aqui, nunca ela vai crescer. Ela é de plástico. Ela não precisa fazer fotossíntese. É pegar a energia solar e começar a sintetizar carbono, as cadeias de carbono para se tornar alimento, se tornar estruturas. Ela não precisa, ela não sabe. Mas essa aqui precisa. Ela precisa de luz. Percebe? Então, haja luz. Se você falar isso, e eu falar também, estou falando contra o meu fracasso. É o seguinte, não importa o tamanho do buraco que o homem entrou, ou que você entrou, se Deus abrir a boca e falar assim, haja luz, talvez a coisa não venha, num primeiro momento você já vê o jardim, mas pelo menos você já tem o primeiro indicativo de luz. Depois tem o indicativo de atmosfera.
Foi um indicativo de porção seca. Começou a nascer uma plantinha aqui, começou a nascer uma outra ali, cresceu ali, os animais estão vindo, começou o ambiente ecológico, começou a se equilibrar, e Deus está ali feliz, e agora também tem um homem para cultivar o jardim. Pronto. Será que a vida da gente não é esse jardim? Que foi degradado pelo pecado, e que está faltando que a palavra de Deus venha para que diga, haja luz. Otávia, haja luz, Otávia. E a gente sabe que se a gente olhar para trás, nós estamos lá na mesma. Ela já me contou um pouco da vida dela. É complicado o nosso passado. Só Deus pode restaurar o buraco que o pecado enterrou cada um de nós. E somente a palavra é que vai trazer desenvolvimento, crescimento, tem um DNA dentro de nós. Cresce. Você não foi feito para viver debaixo dessa pedra, como uma planta. Quando a gente vê uma planta levantando, um pedacinho, terminando ali, levantando um torrão nas suas costas. Porque a vida, fala assim, cresce, 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 cresce. Quantas vezes nós nos sentíamos fracassados? Sentimos que parece que vai dar certo. O último que sair, apaga a luz. Mas passa um dia, à noite, depois vem amanhã. Você acorda de novo. Senhor. Vamos esquecendo as coisas que já passaram, que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Quem nos dá essa força? Se não é a palavra de Deus dentro de nós. Então nós estamos falando, qual que é o nosso tema aqui? Crer. Vamos repetir junto? Qual é o nosso tema? Crescimento espiritual. João é o mesmo que escreveu aquelas. Aí na carta dele, depois que ele estava maduro também, escreveu o evangelho dele. Mas eu quero só que você beber uma. Vamos lá. O que era desde o princípio. E a vida se manifestou. E nós a temos visto. Dela damos testemunho. A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Esse homem foi profundo, esse João. Depois nós vamos ver uns versículos. Então, o que é o crescimento? A palavra crescimento é o termo que nós usamos para designar um aumento de tamanho, de distância. Olha aí, ó. Isso aqui que vocês já viram, quem estudou no primário, no algodão, na gente o que é a vida, tem que cuidar, né? Feitos, se nós estamos passando por crescimento físico é o aumento de tamanho. O desenvolvimento é o crescimento da capacidade funcional. A gente podia dizer assim, a capacidade de usar os teus dons. Ele nasceu de novo. Você é alguém, você tem o potencial, mas você quer se desenvolver, a capacidade funcional, quer dizer, de funcionar na igreja. Ajuda a servir, ajuda a cuidar dos interesses de Deus. Você vai sentir muito bem. É uma sensação, eles dizem a endorfina, é uma coisa que, um prazer de servir o próximo, cuidar das pessoas, lavar o pé delas, saber que você foi útil, você esteve presente naquele momento. Isso é muito bom, esse desenvolvimento da vida de Deus dentro de nós. Então, esses dois processos são altamente dependentes. Aqui ele falou tecnicamente, né? Fatores técnicos, se você for ver bem, são dependentes, sim. Você precisa de nutrição, da palavra de Deus, as vitaminas que você ganha na palavra de Deus, e você também precisa de ambiente. Todo lugar, focam no nome do Senhor. Depende de qual ambiente que você quer viver. Se você for lá na balada, vai ser difícil falar que Jesus é o Senhor. Estou debochando deles, não, é que não falam mesmo. Não estou rindo, não. Eu vou falar assim, eu quero ser santo. Quero ter uma vida com Deus. Eu quero ser útil na mão de Deus.
Você não vai encontrar esse tipo de conversa em determinados ambientes. Mas se você vier para cá, quando fala cá, não é. Quando você vem para o ambiente da vida da igreja, alguém vai falar assim: ó, irmão, usa a tua capacidade de funcionar, você continuar crescendo. Então, essas duas coisas dependem de crescimento e o desenvolvimento. Essas duas coisas, elas têm uma relação. Ou seja, o fator genético é o seguinte: depende da natureza. Se você não nasceu de novo, não adianta bater em ferro frio. Se você nunca nasceu de novo, você não tem a vida de Deus para fazer o bem. Não o bem da árvore do conhecimento. Fazer o que Deus deseja, a vontade de Deus. Você não tem a genética. Não adianta pedir para o incrédulo, se ele não recebeu Jesus no coração dele, que ele seja uma pessoa isso, isso, aquilo. Então, é um fator genético nascer de novo. Assim, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Aquele que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, esse é o fator genético. Você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, você vai querer crescer. Você vai aproveitar os nutrientes e o ambiente espiritual para você poder avançar. E da parte de Deus está tudo ok. Da parte de Deus está zerado. O problema é saber que eu estou disposto. Tá? Lá. Eu só coloquei isso aqui. Tem uma outra coisa assim que eu não sei, mas desde 1914, incrível que pareça, esse cientista aqui, ó, baseado nesse efeito Doppler, ele chegou à ideia que o universo ele está explodindo. Esse Slipher demonstrou o deslocamento da luz, várias luminosas. Ele está dizendo, aqui está o Sol e aqui estão os planetas. Nós estamos aqui, a Terra aqui, ó. Quem somos nós nesse universo? Se o universo está crescendo, por que o universo está crescendo? Porque Deus cresce. Deus não é vida? Se Deus é vida, tudo que Ele faz, expande. Você imagina se vai ter lugar para nós na Terra depois que você for ser regenerado. Já pararam para pensar nisso? Depois que o Senhor te der um novo corpo, se tiver a capacidade de 100% de pensar, o que o nosso QI hoje não chega 5, 6, 7%. Você acha que a Terra vai ser um lugar simplesmente, vai caber todos nós? Criação, as invenções, o amor, a alegria, a expressão do amor de Deus. Então, é melhor que o universo se expanda, caber todos nós, desenvolvendo, criando. Então, dá para vocês viajar um pouco, tá? Para dizer que tudo que é criado por Deus cresce, tá? Só você pode dizer que cresce espiritualmente. Você vai ofender o Criador. Terá problema com ele um dia. Bom, estamos falando agora, eu quero falar com vocês do crescimento em Gênesis. Meu horário já 9 horas. Eu cheguei na... Eu estou fazendo apenas a introdução. Eu posso ir rápido, depois. Tá. Eu não terminar em falar Gênesis. Tenham comigo. Agora nós estamos começando Gênesis. Já vimos alguma coisa da luz? Olha aqui. Já pararam para pensar? Ó, produz a terra. Tem que produzir. Produz a terra. Todo mundo tem que produzir. Todo mundo criado por Deus tem que produzir. Terra. Você tem que produzir. Homem, você tem que produzir. Todo mundo tem que produzir. Produza seres viventes. Conforme o que? Existe a espécie, é o DNA. A natureza daquilo para o qual aquilo foi criado. Não é para ser outra coisa. Ah, eu nasci com DNA, com a natureza de ser passarinho. Agora alguém está mandando eu virar porco. Gente, porquinho
cuidar deles lá. Eu não consigo, eu só posso ser aquilo para o qual eu fui criado para ser. As coisas, segundo Deus, elas vão conforme o quê? A sua espécie. A espécie está relacionado tecnicamente ao DNA que a vida tem. Seguir o curso daquela vida. Aqui fala animais domésticos, se é répteis, se é aquáticos. Tem que ser ainda segundo. Tá? Qual é a tua espécie? Fala assim, eu sou da espécie de novo. Eu sou da espécie, eu cresço, eu desenvolvo, eu crio, eu transformo. Eu sou como Deus, porque eu tenho a palavra de Deus. Rapaz, ser da espécie de Deus, ser da espécie de Deus é diferente de dizer que você é filho de Deus. O Rudolfo é da minha espécie ou não? É da minha espécie ou não? O Rudolfo é da minha espécie. Entende? Ele é a minha expressão. Qual o jeito? É a cara, os olhos. Entende? É da minha espécie. Então, quando Deus... isso aqui foi o versículo 24, ó, de Gênesis 24. O que ele falou? Meu Deus, isso era o quê? Eita, boa! É fazer as coisas que funcionam. É fazer as coisas que dão certo. É fazer as coisas que crescem. Quando funciona as coisas lá na minha casa, olha, irmãos, pode ser a coisa mais pequenininha. Esses dias, eu estou arrumando tudo lá. Arrumando luz, arrumando energia, lavando a calçada, arrumando piscina, cortando árvores, plantando grama. Eu chamo, Rose, vem ver como fica. Ai, e foi bom. Irmãos, é bom fazer as coisas. É gostoso. Ter a casa limpinha, organizada. Eu estou lavando as louças à noite, para de manhã, na hora que eu levantar, fazer o cafezinho. As louças já foram lavadas. Elas foram expulsas para dentro do armário. E eu vou começar uma vida nova. Oh, glória a Deus. É tão bom. Então Deus, quando cria as coisas, o que ele fala? E era o quê? Bom, bom, bom. Porque ele tem satisfação no que faz. Tem sentimento no que faz. Porque ele tem alma. Deus tem alma. Deus tem emoção. Deus tem vontade. Deus tem desejos. Deus tem razão. Tem pensamentos. Gosta, desgosta. Tem coisas que ele acha bom. Outras coisas ele acha... Se você não crescer, ele vai falar assim, e viu Deus que não foi bom. Criei uma pessoa, criei um homem em minha imagem e semelhança, e agora ele morreu sem dar nenhum fruto. Aí ele vai olhar e falar assim, não foi bom. Livre-arbítrio, não foi bom. Ou você gostaria de falar assim, servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito, servo bom e fiel. Gente, sabe que nós podemos dar ou não satisfação para Deus? Pergunte para você, se você tem dado satisfação para Deus. A ponto de Deus fala assim, gostei. Estou gostando do que você faz. Desde que você nasceu de novo, desde que você foi batizado, a tua vida mudou. E a tua vida tem me glorificado. Bom, que bom, muito bom. Ó, joinha dele. Todo dia ele fazia assim, ó, joinha, tô ligado, tô inscrito em você. Escreve aí, joinha. Isso, Deus que tem sentimento. E nós estamos seguindo a espécie dele. Nós temos a espécie dele, não é de macaco. Alguém é da espécie de macaco? Amarrado. Nós somos da espécie de Deus. Entende? Isso é muito bom. Tudo foi feito segundo as suas espécies. Mas eu e nós aqui, que Deus está gostando dessa ideia, tê-lo sendo seu descendente, como seu filho. Filho e herdeiro de todas as coisas. Aquele universo que vai se expandir dele. Então, disse Deus,
Façamos o homem, que jeito? A nossa imagem, forme a nossa semelhança, e tenha ele, sabe o quê? Glória a Deus! Domine, meu filho! Põe a casa em ordem. Põe a casa em ordem. Governe sobre as coisas. Esse governo. Hoje. Hoje nós não tivermos governo. Como nós vamos ter governo sobre o... Então o governo, Deus está esperando loucamente. Possa fazer o quê? Ter domínio. Tá? E Deus abençoe. Deus está contente, gente? É igual quando leva flor para a mulher. Mas eu tenho lavar a cozinha. É que nem flor. Nem flor. Nem flor. Tá? Escreva-se flor. Tá? Quando você dá flor para a mulher, rapaz, as coisas mudam na cara. Vai, Serginho. Vai por mim. Vai por mim que eu tenho 30 anos. 30 não, tenho uns 20 anos a mais que você nessa caminhada. Manda flor, você vê que as coisas funcionam. Deus abençoou. Se Deus estiver contente, cara. Ai, se Deus estiver contente. Ele. Tá bom, eu não vou nem falar porque ele pediu para ser e vocês. Para ser o quê? Não, sejam fecundos. Está falando para você. Ah, mas eu não sei como. Você não sabe? Procura os irmãos da igreja. Procura os irmãos. Lugar para ajudar você. Igual aquela assim, você não sabe que o cara que pegou o talento escondeu, aí disse assim, servo mau e negligente. Você é negligente. Você não cresceu, você não desenvolveu o meu capital. E aí o cara falou assim, mas você é um cara duro, você pega pesado, você é isso, eu fiquei com medo de você. Gente, com medo ninguém cresce. Casamento onde as pessoas têm medo um do outro, o casamento não se desenvolve. Filho onde o pai tem medo do filho, o filho tem medo do pai, as coisas não crescem. Quando o teu patrão, você não gosta do teu patrão, as coisas não avançam, é tudo por obrigação, é tudo por causa do dinheiro, por causa do sistemático. Nós estamos aqui para ser felizes. Agrada a mulher, agrada o filho, agrada os irmãos, sabe por quê? Para a gente fecundar. Tem um visitante, né? Hoje está tão feliz, que está aqui, olha, todo mundo ri para você. Para criar um ambiente, você se sentir gostoso, você crescer, você avançar. Entende? Para você também ser fecundado. Você também produzir algo. E ele quer o quê? Que você multiplique. E você faça o quê? Encha a terra. E nós estamos vendo agora em Efésios, Deus quer encher todas as coisas. É porque tem lugar que ele não encheu, porque o homem que deveria ter domínio e ter autoridade não determinou que aquilo ficasse para a mão de Deus. Tá certo? Então, o que ele está querendo? Que você multiplique, gere pessoas, ore pelas pessoas, faça qualquer coisa. Não é somente o que os irmãos estão pedindo para fazer, não. O que tiver na mão para você fazer, faça. Às vezes não é só coisas espirituais. Às vezes ajudar uma pessoa, mas ele não é crente, ele não é da minha igreja, ou ele fuma, ele bebe, esquece isso. A pessoa cruzou no teu caminho, tudo bem, ajuda, prece Deus para ela, para você ser um cara fecundo. Mas ninguém vai ver. Ninguém vai postar no Facebook que eu fiz. Não, esquece isso. Tem o Face Deus, que está guardando tudo lá nos arquivos dele lá, e você vai saber que ele soube o que você fez. Para multiplicar, porque você é vivo. E quem é vivo, fecunda, fica e enche a terra e faz o quê? Manda nela, sujeita e domina. Tá certo? Se você anda dominado, é porque alguma coisa, primeiro você parou de fecundar. Tá certo? Eu nunca vi animal, é difícil, não é que eu nunca vi. Quando os animais estão em jaula, por causa do macho e a fêmea. Sabe por quê? Eles querem preservar a espécie dele. Se é para eu gerar lá dentro dessa jaula aqui, querida, fica aí, eu fico aqui. Então, quando você é prisioneiro, você não tem vontade. Se você só pode trazer alguém para a vida da igreja, se você se sente bem e livre aqui.
Se você se sente encurralado, cheio de regras, cheio de forma, você fala assim, não, ou porque tem que perder meu galardão no céu, mas você não quer trazer ninguém. Quer trazer ninguém para dentro de uma... Agora, se você está desfrutando, entende? Abra um grupo familiar na tua casa, abra um estudo bíblico, entende? Traga para a reunião. Agora os jovens no sábado à noite, eles vão começar, entende? Tomar o espaço, eles já estão com uma célula, né, que já trouxeram, Alec já é resultado, fruto, oh, que legal! E eles fecundaram, eles multiplicaram, tá aí o Alec, prova disso! Tá certo, irmãos? É isso que precisa. Tá? E não ficar dando bibliada, ficar termos teológicos, fazer a vida. A vida acha o curso. Tá? E viu Deus quanto fizera, depois que ele criou, já está no 29. Agora o que ele falou? Eita, cresceu. As emoções de Deus cresceram. Saiu de bom para muito bom. Então Deus também cresce. Já pararam para pensar que Deus cresce? Acabou de crescer a emoção dele. Ele começou com bom, e agora, tão felizão, tão alegre. Ele falou assim, muito bom. Então as emoções de alegria, Deus cresce? Cresce. Pode diminuir? Pode. Então Deus, ele é expansível, né? Ele pode se expandir, tá? Aqui ele já está falando que é muito bom. Lá era bom. E depois que criou o homem, ele olhou para o homem, eita, maravilhosa é o homem que eu criei. E aí, aqui, para mim, esse versículo, Zacarias 12, 1. Estamos caminhando para uma questão extrema prática. Até aqui nós estamos desenvolvendo conceitos de vida e de princípios. Agora, a partir desse versículo e de mais um pouco, talvez eu não vou conseguir entrar, mas eu quero deixar só um rabinho. Nós estamos começando a mexer com uma coisa extremamente importante, crescimento espiritual de todo homem. Aqui começa a ferramenta do crescimento espiritual, é o fato de Deus, primeiro, ele estendeu o céu. Tá? Nós já vimos isso. E ele lançou os alicerces da terra. E o que ele fez? Ele formou o espírito do homem dentro dele. Aqui começam as coisas espirituais. Nós falamos de crescimento. Nós queremos, na verdade, aplicar, na verdade, é o crescimento espiritual. Tudo que nós falamos aqui é uma base para você entender princípios de desenvolvimento de vida que é aplicado também o quê? Na vida espiritual. Tá? O princípio de Deus é crescer e desenvolver. Nós já vimos isso. E que vocês lessem para mim esse versículo em Gênesis. Tá, a natureza de Deus é espiritual. Então Deus é espírito. Nós estamos agora entrando dentro do caminho. Qual que é o nosso tema mesmo? É crescimento espiritual. Tá? Nós não estamos em aula de nutrição para o corpo, de exercício, de terapia. Nós estamos falando, nosso foco aqui é o crescimento espiritual. Então nós estamos vendo que Deus sopra, e forma o homem do pó da terra, sopra na narina dele. Quando ele sopra na narina daquele boneco de barro, o homem se torna alma vivente. Então a alma, esse sopro de Deus com a matéria, sabe, gera a alma e o espírito. Como essa divisão aí, nós vamos ver depois. É uma outra coisa. Eu não sei se a gente consegue ser muito técnico também, tá? Mas o fato é o seguinte: o homem passou a pensar, passou a querer, passou a gostar, passou a ser que nem Deus. Tem decisões. Quero, não quero. Amo, não amo, estou triste. Então, aqui então começa a vida espiritual. E esse versículo de João 4, 24, está falando de crescimento espiritual.
Você tem que perceber que Deus é espírito. Para você conviver com Deus, você vai precisar desenvolver aquilo que nós vimos aqui, ó. O que Deus fez? Ele formou. Por que ele formou o espírito do homem dentro do homem? Porque essa era a única maneira do Deus que é espírito entrar no espírito do homem e falar com ele. Ter a mesma linguagem, espírito com espírito. Porque aquele que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Se você nasceu de novo, então você é espírito. Você nasceu da água, do espírito. Então agora, esse espírito humano formado dentro do homem é o canal para o Deus Espírito falar com você e desenvolver o teu crescimento. Então você sabe onde você vai crescer? Vou perguntar de novo. Onde você vai crescer? No Espírito. Então, nosso crescimento aqui, nosso foco, então é o crescimento no Espírito. Tá? Mas é só para lembrar uma coisa, que é só para lembrar. Paulo diz o que aqui para nós sobre o vaso? Pode ler você. Temos, porém, este tesouro. Quem que é o tesouro? O Espírito. É o próprio Deus. Aonde? Quem que é o vaso de barro? Quem que foi feito? Do pó. Eita, somos nós. Para que o quê? O poder seja de Deus e não da nossa parte. Então quem que vai ser glorificado dentro desse vaso de barro? É o Deus Espírito que entrou dentro de você e que busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, se você fizer uma reunião da igreja, um ajuntamento, que não tem nada a ver com o Espírito de Deus, nós não temos caminho para crescer e nem ajudar as pessoas. E Deus está procurando adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade, mas eu estou querendo desenvolver conhecimento teológico, desenvolver rock, quero desenvolver coisas, você está entendendo? E saio do foco do Espírito. Não estou dizendo para vocês, quando você usa uma música, se você estiver no Espírito, meu filho, está valendo tudo, que o Senhor está crescendo. Mas se o Espírito já não estiver ali, você não tem como crescer. E Paulo fala assim, aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, vocês estão se sentindo bem aqui hoje? Agora cansado? Porque o vaso vasos estão tudo cansados, uma semana. Estamos pesados. Tá? Mas você está se sentindo bem? É porque o Espírito permeia, está entre nós como a palavra de Deus. Tá certo? Isso revigora até o nosso corpo. Dá força até para nós aguentar o Gaspar. Mais 10 minutos. Então, o Cris desenvolveu isso aqui, mas aqui precisa ser trabalhado melhor na próxima vez que eu vou. A Ruth falou, ela já cortou o alvará. Nosso foco é o crescimento espiritual. É Deus dentro da onde? Espírito nosso. Esse aqui é o homem, corpo, alma e espírito. Tá? O homem é considerado, então, em 3 partes, e Deus também é triuno. O homem tem corpo, a alma e o espírito. No grego, é soma, o sarx, tá? É matéria, carbono, a estrutura. A alma é a psique, é a mente, a vontade, a emoção. E o espírito é o pneuma, é o ar, o sopro e o vento. Isso aqui, irmãos, nós precisamos conhecer isso, porque nós vamos desenvolver quanto que a nossa alma pede a gente crescer espiritualmente. Dizendo assim, que o espírito está pronto, mas a carne que ele quer se referir é a vida da alma. Ela é fraca. Você vê aqui há uma trindade, um homem tripartido. Aqui você vai encontrar também um corpo, alma, espírito. Quem é o corpo? Deus triunfa. Quem que
tem a presença física de Jesus. Ele é o verbo que se encarnou, certo? O que é a alma? Nós acabamos de ver ali, e foi muito bom. Expressão de amor, de sabedoria, de conhecimento. Essa é a alma de Deus. Ele deu para você. Tá? Nós não acabamos de ficar contentes, ele é bom, muito bom, maravilhoso. Quando a igreja for arrebatada. Então vai sair de bom, muito bom, maravilhoso. Então está faltando maravilhoso. Tá certo? O que é isso? É a alma de Deus. E o que é o mesmo Deus? Não são três deuses. É um único Deus composto por todos os aspectos. Deus é Espírito. É a sua natureza especial. Tá? E aqui, o que Pedro fala? Eu vou passar muito rapidamente aqui. O que Pedro, o apóstolo Pedro fala? Crescimento espiritual. Leia comigo, eu vou sentar um pouco. Desejai. Opa, desculpa. Não, começar de novo. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, que é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Nossa, aqui. Olha o que só as irmãs vão ler esse versículo. Isto, pois, a vida grandes e co-participantes da natureza divina. Podia repetir? Agora só os irmãos, aquele Pedro 3,18. Crescer, irmãos. Paulo, o que fala aqui? Agora pode ser os irmãos. Isso aqui. Até que todos cheguemos à idade da fé, do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude, para que não mais sejam agitados de um lado para o outro, levados ao redor, todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com ao erro. As irmãs, eu, porém, irmãos, não vos falar como e sim a carnais, crianças em leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Era menino, falava como, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Mais uma de Paulo aí. Cresçamos em tudo, ele que é o cabeça, Cristo, qual todo edifício cresce para. Isso aqui vai semana que vem. Chegamos ao final da nossa. Semana que vem, nós vamos retomar, ou na outra semana, nós vamos começar a parábola do semeador, terra,